X da questão é que pretos ganhando dinheiro incomoda demais. Sociedade que só respeita o que o bolso traz. Querem me ver rastejar, ver meu povo se humilhar. Sou preto do gueto, mantenho respeito. Favela em primeiro lugar, então sobe balão, só sobe balão. Sobe balão, só sobe balão. Vejo os bravos chegar, soldado da situação. A tropa de arma na mão, mais real revolução. Sei que um dia virá com arte e educação, então. E eu acho que também a falta do ensino hoje, como está precarizado, eu acho que não é somente o ensino que está precarizado, tirando várias matérias essenciais do nosso currículo, mas também o interesse do aluno também. Vários professores que antes eles entravam com gás para dar aula, para ensinar, para querer mudar a vida, com o desânimo dos adolescentes, principalmente depois da pandemia, até os professores ficaram desmotivados. Aí tem professores que ainda continuam com essa garra, mas não conseguem fazer com a sala inteira. Aí ele só consegue fazer com 3 ou 4 alunos, é o que ele queria fazer com a sala inteira. Então fica mais difícil para eles também, com a falta de interesse dos alunos em se engajando no ensino. Não é somente a precarização das matérias que está sendo muito hoje também. Muito bom. Quem mais? Opa! Vamos pela ordem. Leva lá, Diego. Diego. Tem duas aqui, tem mais uma pessoa lá. Eu queria comentar o que ele disse, né? Quando ele disse sobre eu discordo, sim, porque hoje em dia a gente está evoluindo nessa tecnologia, é algo fundamental para a gente estudar. E sobre o que ele disse sobre a educação da adolescência, discordo completamente, porque não é bem tanto material didático para a gente estudar, e é o que o Pablo também falou, a falta de interesse dos alunos em estudar é muito grande. Eu olho todas as salas que eu já estudei, metade da sala quer estudar e outra metade só fica bagunçando. Ainda a gente também não pode disputar dos professores, tem muitos professores qualificados nessa sala para dar aula pra gente. Só que do que adianta o professor ser qualificado se os alunos não querem aprender? Então tem essa questão, né? Porque a educação do Brasil sim avançou muito. Em comparação a. Na época que o meu pai estudava, ele teve que parar no terceiro ano do fundamental para trabalhar, porque a minha avó teve muitos filhos, né? E não tinha dinheiro para alimentar todos eles, né? E aí meu pai teve que trabalhar, depois ele veio aqui em São Paulo e nunca mais estudou. E uma consequência disso também, meu pai ele tem TDAH. Até hoje ele não sabe ler nem escrever. Mas ele também não tem, ele não tem ânimo para saber, sabe? Na cabeça dele, ele receber esse salário que ele está recebendo hoje já é suficiente. Então, essa questão desse desinteresse dos alunos, essa falta de impulso para eles é muito grande hoje em dia. Então, a questão não é da educação do Brasil nesse caso, sim a falta de impulso dos alunos, né? De interesse da parte deles. Nosso microfone de lapela. Acho que a gente tem uma questão muito importante quando a gente olha essa perspectiva da falta de interesse, porque ela existe, né? Não dá pra gente também achar que todo mundo tá interessado, que todo mundo quer o tempo todo, porque não quer, né? A verdade é que existe sim a falta de interesse. Só que acho que é importante a gente olhar também para essa falta de interesse que você está trazendo e olhar pela perspectiva de qual o motivo pelo qual talvez o colega se interessasse. No sentido de, eu até pontuei agora mais cedo, na minha família, por exemplo, não tinha ninguém formado, não tinha ninguém graduado, não tinha perspectiva de nada. Então assim, eu estava em um ambiente em que, beleza, eu tenho que estudar, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, mas pra quê que eu tô fazendo isso? Por quê que eu tenho que estudar? Então, acho que muito dessa falta de interesse, que ela é real, realmente, a gente tem muito acesso ao conhecimento hoje, que há 10, 20, há 30 anos atrás,
a gente tinha que ir na biblioteca e ler a Barça. Né? A Barça era aquele livrão, talvez vocês nunca nem tenham visto uma Barça aqui. A Barça era uma enciclopédia, era uma coleção grandona assim de uns livros vermelhos que a gente ia na biblioteca pública e aí o professor pedia um trabalho lá sobre, sei lá, Segunda Guerra Mundial, aí você ia lá pesquisar na Barça. Era muito difícil o acesso ao conhecimento. E hoje, de fato, esse acesso ele é muito mais amplo. Tem a biblioteca aqui na escola, tem computador, tem uma série de questões. Mas acho que ainda é muito difícil a gente ter esse impulso do interesse quando eu, aluno, eu ainda não entendi o porquê que eu tô aqui. Eu acho que isso é uma virada de chave muito, muito importante. É muito bacana pra gente quando a gente olha pro aluno e você percebe que ele entendeu o porquê que ele tá ali. Né? Por que eu tô na escola? A gente vem pra escola todo dia, vocês passam 12, 11 anos, sei lá, na escola, por um motivo. Né? Tem um porquê da gente tá aqui. Eu acho que nem todo colega nosso consegue entender. E às vezes é uma falta de perspectiva, é uma falta de não ter um espelho perto, e aí acaba gerando um desinteresse em cadeia. Né? Às vezes o professor chega, no pique ali para dar aula, aí na hora que ele entra motivado, ele olha assim, tem 40 que estão ali, sabe, murchos. E ele murcha também. Né? Ele murcha também, é um movimento, aí é um movimento natural. Né? Porque dentro da escola a gente fala muito, a gente que é educador, fala muito de olhar para o aluno como um ser humano, que é o que ele é. Mas eu acho que às vezes a gente esquece também de olhar para o professor como ser humano que ele também é. Né? A gente leva porrada aí, da torta à direita todo dia, toda hora. E às vezes a gente cansa também. Às vezes a gente também se dá por vencido em algumas dessas batalhas. Então, a educação hoje ela é muito mais ampla, ela foi massificada, a gente tem muito mais ferramenta do que a gente tem. Total. É outra educação. E essa questão do desinteresse, acho que ela incorpora outras nuances. E aí você trazer isso pra gente demonstra que existe o desinteresse? Existe. Mas em contrapartida, a gente tem uma baita parcela de estudantes, e aí vocês servem como exemplo disso, de estar demonstrando, olha, não é bem assim. A gente está aqui, a gente entende, a gente questiona, a gente pergunta, a gente vai atrás. E isso acho que é o primordial dentro desse processo. Não, é só pontuar que assim, a escola ela é um reflexo do que é a sociedade, né? Então, assim, então a cultura dentro do Brasil, ela nunca foi tão valorizada assim. Então, a parte do desinteresse por parte dos alunos é o reflexo do que acontece na casa dele, do que acontece na rua, no trabalho. Então, a escola é uma micro-sociedade. Então, tudo que acontece na sociedade lá fora acontece aqui dentro também. Então vai ter aluno desinteressado, vai ter aluno interessado, mas acho que o ponto é isso que o Danilo fala, né? A virada de chave. É claro que numa escola igual a nossa, que tem aí 1.300 alunos, a gente não vai conseguir 1.300 alunos interessados, isso é normal. Então a gente é o ser humano. Então mudou um ser humano, abriu a mente de um ser humano que o mundo pode ser diferente, e já está válido, assim. Não é quantidade, né? A gente tem que ser pela qualidade, e cada um é num processo individual. Mas que bom a sua pergunta de refutar, de debater, de discordar. Eu acho que o caminho é esse, é construção, né? Sempre nesse ponto. E além dos professores ajudarem também a incentivar os alunos, também é importante as famílias também ajudarem. Na minha família, a minha avó não teve um ensino fundamental completo, mas ela lutou para que o meu pai e meus tios tiverem a faculdade deles. Ela conseguiu, incentivou eles estudaram, conseguiram passar na universidade. Aí agora eles estão incentivando a minha, meu irmão, a fazer as nossas faculdades também. Então não é somente na escola que tem que ter o incentivo do aluno para entrar numa universidade, para querer algo melhor, mas também dentro da família é essencial que eles nos incentivem para conseguirmos algo melhor para nós. Legal.
Acho que é a moça ali também. Aqui, ó. Tem 2. Depois. Você faz depois. Bom dia, meu nome é Paulo Henrique, estou no primeiro passo. E eu queria falar, eu sempre fui muito interessado nas questões políticas, né? Eu acompanhei muito, não só a história de agora, mas também do passado, como vocês aconteceram, a questão agora de política, a história. Uma coisa que ficou bem clara, principalmente com o avanço da tecnologia, que a tecnologia trouxe muito palco para muitas pessoas, muitas questões. Questões muito importantes, né, como o LGBT, como o feminismo, como outras também, mas também trouxe muito fake news também. E muitas pessoas, não são necessariamente, elas não são malucas, sabem o que estão fazendo. Que fala muito a demonização dos professores, e é isso que eu quero falar sobre. Por exemplo, eu vi um podcast da Luciano Hang, um milionário, dono da Van, lançou um podcast falando sobre a faculdade dos professores. Ele fala dos professores, principalmente de filosofia, de história, falando de questões, eles estão alucinando os alunos. Falando que eles fazem comunismo, essas coisas. Eu queria falar sobre isso, porque essas questões são muito prejudiciais. Colocar na cabeça das pessoas e vocês não estão lá para ensinar, estão lá para ensinar as pessoas. E também eu queria falar como vocês lidam com a ignorância dentro da sala de aula. A ignorância de certas pessoas que acabam escutando esses discursos que são. O Luciano Hang sabe que não é verdade. Mas para ele é muito mais importante que as pessoas, ao invés de crescer na vida, fazer uma faculdade, sigam onde estão. Deve ter mão de obra barata. E crescer ainda mais. Então, voltando, como se lidam com as pessoas que acabam caindo nesses papinhos, acreditando, às vezes, na igreja, que um pastor segue a mesma linha de pensamento e acaba espalhando igrejas, então, partidos políticos, as pessoas desse podcast, as crianças que você falou, que fingem que ganham 600 mil reais e não ganham. As crianças também acabam sendo vítimas dos pais que estão sendo milionários, pessoas que querem mais explorar o trabalho deles. Eu queria saber como vocês lidam. Eu já vi muitos alunos falando, por exemplo, acabam no quesito evolução, por exemplo. Não, que isso não existe, então como o professor de história, por exemplo, ele falou sobre Che Guevara. Eles acabam caindo no papel dessas coisas, que ele era isso, era aquilo, não é verdade, então fala sobre questões do próprio comunismo, né? Falam sobre a revolução das pessoas, do proletariado, que é de busca do direito do trabalhador, que as pessoas acabam achando que isso não existe. Na verdade, o mundo é perfeito, que não é exploração, que você não consegue crescer na vida porque você não quer e você não está se esforçando. E é sobre isso, como também pode combater essas falácias, combater preconceito também, porque também tem muito preconceito. Falar que pobre é isso, favelado é isso, favelado é aquilo. E é isso. Muito Boa, bem. hein? Tá estudando política bem, viu? Tá estudando política bem. Eu acho assim, né? Esse discurso que você pontuou aí, que é o da doutrinação, né? Que muitas pessoas falam que existe uma doutrinação nas escolas, são de pessoas que estão ali muito longe de uma escola, né? Porque o que a gente mais vê é o professor implorando, pelo amor de Deus, gente, deixa eu dar minha aula aqui. Então, se a gente conseguisse realmente doutrinar, seria pro bem, né? Eu doutrinei aqui, né? Estou encaminhando. É o segundo já.
Mas você veja que é uma doutrinação pro bem, né? São pessoas do bem, são pessoas que estão aí batalhando, que estão trabalhando. Então é uma falácia muito grande mesmo esse discurso de doutrinação nas escolas. Assim, a minha doutrinação, ela vai ser sempre para a liberdade do ser humano, né? Pela valorização dos direitos humanos, para que todos se respeitem, para que todos consigam ter o mesmo acesso, para que todos tenham as mesmas oportunidades. Então, se isso é doutrinar, eu me considero um doutrinador, mas não no sentido de doutrinar, mas no sentido de tentar fazer com que as pessoas acreditem ali nelas, acreditem que a desigualdade é um problema que precisa ser combatido, que a gente precisa sempre estar do lado, né, dos seres humanos, da valorização da dignidade humana. Então, assim, é muito interessante a sua fala, Paulo, porque demonstra aí que você já está com um pensamento no sentido ali de criticar, né, de entender, de olhar, falar, bom, essa pessoa está falando, mas ela não está dentro do ambiente escolar para saber o que está acontecendo, né? Então, acho que existe uma doutrinação às avessas dentro das escolas, que é o que você falou, né? Muito preconceito ainda, muita situação de violência, muita intolerância, que é o que as pessoas precisam combater de fato e não estão combatendo. E, assim, para lidar com a ignorância dos alunos, eu acho que respeitar a ignorância, né? Respeitar que as pessoas tenham tempo de maturidade até amadurecer as suas ideias e as suas opiniões, e não querer impor a sua verdade como absoluta, né? Então, dentro da sociologia, a gente tem que entender que ela é uma ciência. E o que muitas pessoas confundem e falam é que a sociologia... qualquer um pode dar aula de sociologia, porque essa é a opinião que você tem. Não, a sociologia não tem nada de opinião. E o professor na sala de aula, ele tem a posição dele, ele tem a opinião dele, mas enquanto professor ele tem que trabalhar com a ciência. Então ele tem que respeitar a ignorância, porque acredito que afinal de contas todo mundo é um pouco ignorante, né? Já dizia o Sócrates, né? Vamos construir para além, né? E essa questão da ignorância, é a partir da ignorância que a gente encontra o conhecimento, né? E o João pontuou bem, todo mundo é ignorante em alguma coisa. Se a gente aplicasse aqui uma prova de matemática, por menos que vocês possam saber, vocês saberiam muito mais do que a gente. Então, assim, todo mundo sabe algo além do que outra pessoa. E essa questão do professor doutrinador, essa eu acho que é a minha fake news favorita. Acho que é a fake news que eu mais gosto. Porque, assim, se o professor fosse o doutrinador comunista, socialista, sei lá o que fosse, há tantos anos já, acho que a gente já teria outros governantes, a gente teria conseguido eleger outras pessoas em outros cargos. Acho que as coisas seriam um pouco, a gente não perderia tanto, né? Igual a gente sempre perde. E esses discursos olha, o professor lá de filosofia, de sociologia, de história, de sei lá o que, ele tá te doutrinando, ele tá, mentira, em 64 não foi ditadura, foi revolução, ninguém matou, ninguém torturou. Esses discursos, como você bem falou, eles não são por acaso, eles são intencionais. Quem propaga, quem faz esse discurso nascer, faz como intencionalidade. E aí encontra na ignorância um meio para a propagação disso tudo. Eu acho que, por exemplo, essa questão tem um movimento muito grande de contestar as universidades federais, né? Porque na federal só tem vagabundo, na federal só tem drogado, não sei o quê. Mas o que tá cheio na federal? De playboy. Playboy tem muito na federal, só que o playboy não é vagabundo. O vagabundo é só o irmão que vai sair da quebrada e vai para lá. Por que será? Né? Porque o acesso para uma universidade federal, pública, uma USP, por exemplo, ela é muito mais fácil para quem é da escola particular, para quem tem uma condição melhor, tal. Para a gente que é da escola pública é muito mais difícil. É muito mais difícil. E se vende pra gente essa ideia de você vai na federal para quê? Você vai se drogar lá? Não vai não. Só que na hora que você chega na federal, tá assim de boy lá dentro. E pra eles, beleza. Pra eles salários pode. mais altos. Pra eles pode. Quem sai de e lá. assim, eles têm que ter direito também. Não tô nem questionando que eles não podem. Eles podem. Até porque a universidade ela tem que ser pública. Só que assim, só eles que podem?
Por quê? Porque na hora que eu chego lá, é errado eu estar lá. Né? Então acho que esses discursos, eles são bem intencionais. Quando eu falei que você está estudando política direita, é porque é exatamente isso. É intencional. E assim, cada um vai ter a sua ideologia, tá tudo bem. Eu não concordo com um monte de coisa que o João falava lá na época da aula. Na época eu concordava, hoje eu não concordo mais. Não concordo com um monte de coisa que o Diego fala, não concordo com um monte de coisa. E tá tudo bem. A questão não é a gente querer que todo mundo pense igual. O importante é que não pense, na verdade, né? Se todo mundo pensasse igual, ia ser chato pra caramba. Mas é entender assim, esse discurso que você tá falando, ele cabe pra você? Né? Esse discurso cabe na sua realidade? Então eu tinha aluno lá da escola que eu trabalhava que morava numa situação de vulnerabilidade muito maior do que a gente tem aqui no Zaira, e ele defendia, por exemplo, a privatização do SUS. Eu falava, mas meu amigo, beleza, tudo bem, pode defender, não tem problema. Só que você vai ter dinheiro para pagar o convênio? Se privatizar? Ah, então, talvez esse discurso para esse seu momento não caiba. Talvez quando você tiver uma condição de pagar um convênio, show, tudo bem. Então acho que é interessante ter esse olhar, né? E também, completando o que eles falaram, esses discursos sempre vêm da elite, onde as pessoas já têm dinheiro, para não frequentar universidades, principalmente públicas. Os dois casos de bastante visualização nos últimos tempos foi de um pastor milionário que falou que não deveria ser feito faculdade. E uma semana depois ele estava com os filhos dele em uma universidade lá para os filhos deles, entendeu? Então, para o pobre, ele não tem que fazer a universidade, tem que vender sorvete, como ele falou, enquanto o filho dele tem que fazer a universidade para ganhar mais dinheiro. Outro caso também foi de outro rico aí, falando que as filhas deles faz uma faculdade de gente humilde, que a mensalidade é R$4.000. Então, aonde que está a humildade que a pessoa tem que ter, entendeu? Então, eles sempre mostram que eles são humildes, que eles têm uma compaixão com o pobre, sendo que não é verdade. Isso daí é só para conseguir manipular nós e fazer com eles ganhem mais dinheiro, enquanto nós fiquemos mais pobres, servindo eles. O X da questão é que pretos ganhando dinheiro incomoda demais. Sociedade que só respeita o que o bolso traz. Querem me ver rastejar, ver meu povo se humilhar. Sou preto do gueto, mantenho respeito. Favela em primeiro lugar, então sobe balão, só sobe balão. Sobe balão, só sobe balão. Vejo os bravos chegar, soldado da situação. A tropa de arma na mão, mais real revolução. Sei que um dia virá com arte e educação, então